Boa noite, meus parceiros de luz. Vamos dar início a mais um programa Roda Mística, na Rádio Luz Radiônica. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, multiterapeuta, sou guardiã do útero, trabalhando também com a ginecologia natural, sou orientadora de Círculo de Mulheres e do espaço terapêutico Conexão em Roda. É um espaço online de terapia feminina em grupo. É uma roda virtual, de autoconhecimento, uma roda só de mulheres. Bem, na semana passada eu falei sobre o aborto espontâneo e suas consequências emocionais, psíquicas e energéticas, E a importância da ressignificação dessas perdas gestacionais. Falei também da invisibilidade social desse tema, onde a maternidade é sonegada tanto pela ausência do bebê, quanto pelo fato de não serem nem consideradas como mães, que são. Hoje vamos continuar a falar sobre o aborto, dessa vez dando ênfase ao aborto provocado. Esse sim é polêmico por natureza, por isso já adianto que não tenho nenhuma pretensão em esgotar esse assunto, muito menos de trazer a minha verdade como um dogma, verdade absoluta, É apenas o meu recorte sobre esse tema. Se você discordar, que bom, talvez me traga uma nova reflexão, um novo olhar sobre a questão. Adianto também que não se trata de um discurso sobre em defesa ou em condenação ao aborto, Mas a partir da constatação de que o aborto existe, mesmo sendo ilegal, queremos saber que impacto ele exerce sobre as mulheres que o realizam, E como podemos tratar os traumas e sequelas causados. Bom, além disso, vou falar também sobre a visão espiritual do aborto, tanto espontâneo como provocado. Se você não assistiu o programa anterior, eu sugiro que você assista depois, pois ele está disponível tanto aqui na rádio quanto no YouTube. Todos os programas estão lá. Mas te aconselho a assistir, primeiro porque são áudios complementares, E segundo porque algumas práticas que eu já indiquei para o aborto espontâneo também valerão para o aborto provocado. Não teria sentido eu repetir aqui. Então dá uma olhadinha lá, que tem coisas lá que não estão aqui. E vão escrevendo aí nos comentários, interagindo comigo sobre esse tema tão polêmico. Só, por favor, evitem julgamentos, tá? Já que se trata de uma abordagem terapêutica. E se você passou por essa experiência e vive atormentada com isso, ou quer tirar alguma dúvida pessoal, pode me escrever por aqui ou no particular, através de um direct no meu Instagram. Meu Instagram é @KarenRPsicanálise. Karen com K, esse R aí é de Rocha, Karen Rocha. Então é @KarenRPsicanálise. Bom, vamos ao tema. O aborto provocado voluntariamente é a interrupção intencional da gravidez. Embora ocorra a partir de uma escolha, configura-se igualmente numa perda. As mães que interrompem a gravidez geralmente têm um sentimento de vazio no pós-aborto, no caso, Porque de alguma forma ela já havia se conectado com esse feto, Que de maneira abrupta, geralmente, deixa de crescer dentro dela. Mais que isso, É uma perda que, inevitavelmente, vem carregada de culpa e, às vezes, até de vergonha e arrependimento. Primeiro que, aqui no Brasil, o aborto é considerado crime, portanto,
quem o pratica seria considerado criminoso, né? Então, já carrega, olha o peso que já carrega aí, né? Um enorme peso. Segundo, que o tema é envolvido por muitos tabus, preconceitos, muita pressão da sociedade, sobretudo religiosa, né? Portanto, o aborto carrega muitos olhares julgadores e de condenação, o que faz com que a mulher silencie tanto o seu ato como sua dor. E toda essa carga de sentimentos e emoções silenciadas podem ter sequelas gravíssimas e geralmente anos mais tarde. Às vezes, no momento, ela acha que tá ok, tá tudo certo, mas enfim, podem desencadear angústia, ansiedade, depressão aguda, pânico e uma variedade de transtornos mentais, como os delírios de perseguição, ideação suicida ou outras psicopatologias. As estatísticas apontam também para casos não menos relevantes, né, de entrega aos vícios, alcoolismo, drogas, né, de maneira degenerativa. Isso sem contar nos riscos de infertilidade que acarretarão outros problemas psíquicos, né? E não importa se a escolha foi muito pensada, se aparentemente foi uma escolha consciente, se foi mesmo, né? Ou se foi um ato de desespero. Mas cedo ou mais tarde é possível que venha que venham surgir problemas, né? Sobretudo essa culpa, né? E a culpa, gente, assim como a vergonha, como eu já falei na semana passada, são fatores preponderantes para o desencadeamento de desequilíbrios psíquicos e energéticos, né? Em alguns casos, isso pode ficar encoberto, ou porque a mulher até convive relativamente bem com o fato, ou porque ela o enterra nas profundezas do seu inconsciente, o que pode vir à tona a partir de qualquer gatilho, né? Bom, quando o aborto é escondido, né, por vergonha ou culpa, isso também pode trazer problemas de ordem sistêmica. Como assim? É porque esse filho não foi contado e, portanto, ele é dado como inexistente na vida da sua mãe, né? Na vida da família. Ele não pertence a essa família. Se essa mãe abortou e depois teve mais 3 filhos, por exemplo, quando alguém pergunta quantos filhos ela tem, ela responde que tem 3, só que ela teve 4. Então, de acordo com Bert Hellinger, né, que é o criador desse referencial teórico das constelações familiares, o segundo filho passa a assumir o lugar do primeiro, o terceiro do segundo e o quarto do terceiro. Um vai assumindo o campo psicomórfico do outro, tá? Interferindo em suas ações, na sua psique. Ficam todos fora do lugar, o que provoca um desequilíbrio nesse sistema familiar, emaranhando essas relações. E essa desarmonia acontece sem que as pessoas se deem conta, né? Sem que elas entendam o seu porquê, que é causado justamente pela não integração de um dos membros da família. Pois, segundo esse viés, né, o viés da constelação, todo indivíduo precisa pertencer. E qualquer membro excluído pode causar muitos danos. E para resolver isso é necessário constelar, incluir, olhar para esse bebê não nascido como parte da família, tá? O sentimento de culpa e vergonha da mulher em relação ao aborto foi legitimado socialmente
E por isso, muitas precisaram guardar segredo, não revelando às vezes nem para seus parceiros, né? Para o seu parceiro, no caso, para o pai. E o fato dessas mulheres se silenciarem, reprimindo o próprio sofrimento, gera problemas graves para elas e para sua linhagem descendente, além de ajudar a manter o debate sobre o aborto apenas sobre a ótica da sobrevivência do feto. Como eu disse no início, eu não quero entrar no dualismo do que é certo, do que é errado, mas quero sim pensar no problema pela ótica da sobrevivência da mulher, não só física como psíquica. Mesmo não passando por essa experiência, meu Deus, eu posso imaginar o drama dessas mulheres, das mulheres que recorrem ao aborto, né? Entendo que o tema deve ser debatido de uma forma mais ampla e mais profunda, pois não se trata somente de saber se ele deve ser criminalizado ou não. Ao meu ver, necessitamos de políticas públicas e campanhas que garantam uma conscientização maior sobre as consequências, mas não do ponto de vista, mas do ponto de vista também da mulher, né? Não só do feto. Campanhas que apenas culpabilizam a mulher não fazem avançar o debate, né? Não contribuem para uma tomada de consciência nem para a diminuição das estatísticas de aborto. E muito menos auxiliam na recuperação dessas mulheres, né? Independente de ser ilegal, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, que acontece todos os dias de forma clandestina, oculta, proibida e em péssimas condições sanitárias e até mesmo desumanas. E quando eu falo em clandestinidade, não me refiro só às clínicas, não, mas a outros métodos abortivos que vão das pílulas sintéticas aos não menos inofensivos chazinhos que provocam hemorragia, né? E além desses, existem outros métodos até inacreditáveis, que não dá nem para citar, porque, sei lá, vai que alguém gosta da ideia e resolve fazer. Bem, um outro ponto, assim, que a gente não pode deixar de compreender, que as variáveis socioeconômicas, né, elas são determinantes nessa questão. Por quê? Porque quanto maior a dificuldade financeira, né, maior a vulnerabilidade social, piores são os métodos e maiores chances da mulher vir a óbito, né? Ou de ter sequelas físicas e emocionais irremediáveis. E dificilmente ela terá acesso a terapias que possam trabalhar os efeitos psíquicos e energéticos produzidos. Como eu já disse no início, não quero e nem vou entrar na polemização do aborto, mas chamar atenção sobre um fato que gera muito sofrimento e implicações catastróficas que não podem ser negligenciadas. Particularmente, eu considero que o aborto é uma violência à integridade física, emocional, psíquica, vibracional da mulher. É uma mutilação, é uma agressão ao seu corpo e à sua alma. Passar por isso já é em si uma agressão. Mas só que, além disso, ela vem atrelada a um conjunto de violências simbólicas, né? Geralmente psicoemocionais, socialmente construídas. Então, há de se distinguir entre a prática em si e quem a pratica,
pois por trás da prática abortiva existe um ser humano, é uma mulher ferida. É preciso ter um olhar compassivo para com essa mulher, que fez uma opção sim, mas talvez por se sentir completamente sem opções. Ao invés de julgá-la, eu entendo que ela precisa ser acolhida, e é isso que eu faço. Quando uma mulher chega em meu consultório com vários problemas, cuja raiz está relacionado a um aborto, que ela praticou, não me cabe julgar. O fato já está consumado. E sei que ela traz marcas profundas. Além disso, quem sou eu para tentar dizer o que ela tem que fazer? Só ela sabe o problema dela. Então, tudo que eu preciso é orientar o seu processo de cura, trabalhar suas culpas e dores, ressignificar essa perda, para que ela possa se reerguer, se reencontrar consigo mesma e seguir em frente. Trabalhar as sequelas energéticas desse útero, curando, inclusive para futuras gestações, se for do seu desejo. E harmonizando seus chakras e aura para que possa seguir mesmo, para que ela possa reinventar um novo caminho e seguir em frente, ser feliz, Não ficar paralisada ali, estagnada. O processo é bem semelhante ao do aborto espontâneo, porque o processo de cura, o processo desse trabalho de ressignificação dessas perdas, todo o processo, ele é bem semelhante. Como no outro, aqui também vai ser um tratamento individualizado que vai variar de mulher para mulher, de acordo com as suas feridas pessoais e com as cicatrizes que se formaram, No caso de depressão profunda, pânico e outras sequelas mais graves, aí sim vamos precisar de um outro tipo de suporte, ou até mesmo de uma equipe multiprofissional, Mas se for um nível não tão severo, você pode adaptar as dicas que eu dei na semana passada em relação aos abortos espontâneos. E para esse caso, eu sugiro que, além disso, você trabalhe muito a questão da culpa. Se você for cuidar disso sozinha, sem acompanhamento profissional, pelo menos busque essa cura fazendo as meditações para eliminação da culpa, para o auto-perdão e até mesmo para a purificação do útero. Tem muito material, muita meditação boa, material disponível no YouTube. Um outro recurso é ir trabalhando isso através de orações, mantras, Ho'oponopono e até através da escrita, sabe? A escrita é um recurso bastante interessante, Eu, inclusive, utilizo a escrita terapêutica em alguns casos. Bem, e se quiser que eu te guie nesse processo, será muito bem-vinda também, Um trabalho que envolve a psicoterapia e outros recursos holísticos, integrativos, neurocientíficos, sistêmicos, Porque eu incluo a constelação familiar como parte do tratamento e também ferramentas fitoterápicas e energéticas, Para atuar na raiz do problema e poder realmente ressignificá-lo. Bem, você já conhece um pouco do meu trabalho. Qualquer coisa é só me procurar. Tanto para me dar o prazer de te conduzir nesse processo,
quanto se você tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento maior, nenhum problema, gente. Só me procurar, @KarenRPsicanálise. Bom, até agora eu falei dos abortos, tanto espontâneos quanto os provocados, né? Nas dimensões que eu já falei, já repeti, nas dimensões físicas, emocionais, psíquicas e energéticas, né? Porém, há uma questão bem delicada que eu ainda não comentei, que é a dimensão espiritual. Deixando claro que, quando eu uso o termo espiritual, não estou me referindo a nenhuma religião específica, mas à espiritualidade num contexto mais amplo, né? De acordo com as leis herméticas, com as leis universais. Não é uma visão minha pessoal. O que eu vou falar aqui é o que está escrito na maioria dos livros sobre espiritualidade. Então, calma, respirem, não se assustem. Se tiver um pouco forte, ouça o resto, tá? Porque primeiro eu vou dizer o que se fala por aí. Mas isso não é o fim do mundo e vocês vão ver. Bom, de acordo com essas leis, né, não há nada mais importante para a evolução do espírito do que a oportunidade de encarnar ou reencarnar, ou seja, de viver uma experiência terrena. Portanto, a interrupção da gravidez é a interrupção da vida, e mais que isso, a interrupção dessa evolução, a quebra do acordo kármico estabelecido antes de vir para esse plano. Então, ao interromper a gestação, a mãe rompe com um acordo espiritual feito lá no astral, e rompendo com esse acordo, ela traz a evolução do espírito que se materializou nesse feto e, dessa forma, atrasa também a sua própria evolução espiritual. Antes de nascermos, já fica determinado em comum acordo os vínculos que teremos nessa existência, né? Quem vai ser pai, quem vai ser pai ou mãe de quem vai ser o filho, quem serão os irmãos, nada é por acaso. Tudo é escolhido antes, com um determinado propósito. Há uma razão para que essas pessoas venham na mesma família. É um resgate importante para o desenvolvimento de cada um. E na medida em que se deixa de cumprir esse acordo, até porque não nos lembramos, né, que ele foi feito, só se fizermos uma regressão, uma terapia de vidas passadas, ou, enfim, só através de processos, né, que estimulem isso, ou se você está num grau avançado de paranormalidade, de evidência, que você consiga ver. Do contrário, a gente não lembra, né? Às vezes vem sonhos também. Bom, às vezes não, vem muitas vezes. Só que nem sempre as pessoas compreendem, né? Bom, então, na medida em que ela deixa de cumprir esse acordo, né, também é deixada para trás a grande chance de mãe e filho evoluírem na relação que um vai estabelecer com o outro, né, e de resgatar seus desafetos e dívidas antigas a partir dessa convivência. A gente não sabe, né, quem eles foram na outra vida, que desavenças que tiveram,
ou que alguma coisa vem para resgatar. Nem sempre é porque não se deram, né? Embora tudo indica que na maioria das vezes é isso. Na maioria das vezes seja isso. Para a gente é tão difícil, né? Porque são pessoas que a gente ama tanto, não pode imaginar que em outras vidas possam ter sido nossos desafetos, né? Mas é possível sim, é possível e é lindo, né? Por outro lado, é muito lindo, porque, nossa, é trabalhar verdadeiramente o amor incondicional. E eu costumo dizer que tem todo um romantismo aí nessa história de que amor de mãe é incondicional. Nem sempre, gente, isso é uma coisa criada também. A gente está querendo evoluir para isso, mas muitas vezes, embora as mães amem muito os seus filhos, né, elas amam com condição. Se você fizer isso, se você agir do jeito que eu determinei que vai ser bom para você, não é mesmo? Amar incondicionalmente não é tarefa fácil, não. É permitir que o outro seja exatamente quem ele é. E por isso, e apesar disso, eu vou amá-lo. Eu tenho esse amor gigantesco para oferecer a ele, para trocar. Bem, então, voltando aqui, segundo a espiritualidade, né, esse rompimento, o rompimento desse acordo também pode desencadear outros problemas, né? Em alguns casos, pode ocorrer, inclusive, do espírito, né? Espírito, no caso, que seria o do bebê, do espírito ficar grudado na aura da mãe. Aí trazendo muitos desequilíbrios, muitas perturbações, né? Porém, você que está me ouvindo agora e que já cometeu um aborto, não fique aí se culpando ou pensando que desperdiçou essa vida e que agora não tem mais jeito. Sempre tem. Porque existe uma coisa maravilhosa chamada misericórdia divina. Tudo que fizemos em função da consciência que tínhamos naquele exato momento. Mas quando alcançamos um grau consciencial mais elevado, não podemos voltar ao passado e modificá-lo, não é mesmo? E nem temos que nos culpar por isso, mas podemos sim fazer diferente a partir de agora. Todo dia o sol nasce como uma nova oportunidade de recomeçar. A noção de karma é muito diferente da noção de castigo, embora sejam muito confundidas. Karma, gente, é lição, é oportunidade de aprender. Se você não conseguiu desta vez, vai ter novas chances de evoluir. E você talvez passe por experiências semelhantes até aprender. É similar ao processo escolar. Quando você é reprovado numa série, você terá que refazer o ano ou uma disciplina específica, o que irá atrasar, né? Adiar um pouco a conclusão do curso, mas não vai te impedir, não vai impedir a sua formatura, tá? Então, não fique preso a um passado de dor. Olhe para frente, para o fluir da vida. Na verdade, né, muita gente pode até estranhar, mas foi um mero exemplo que me ocorreu. Mas podem estranhar porque sabem que eu sou contra a reprovação,
né? Acho que existem outros meios de resgatar esse aluno, mas enfim, da mesma forma, na vida, né, há milhões de formas de resgate, tá? E isso que é o mais importante. Também passar sem aprender nada não é isso, né? Aquelas aprovações automáticas que a criança chega sei lá, no 5º ano, no 6º, sem saber escrever. Isso não é resgate, porque na verdade não foi resgatado nada, né? Eu estou falando aqui de lição e de resgate. Então, é preciso que você realmente aprenda a lição, né? E olhar para esses acontecimentos e perceber uma lição é muito importante, tá? Você pode pensar o que eu posso fazer hoje com a consciência que eu tenho. Se, por exemplo, você usa a sua vivência para ajudar ou conscientizar outras mulheres que estão passando pelo que você passou, você pode aliviar seu karma, simplesmente porque você já aprendeu a lição e está fazendo algo positivo com a experiência ruim que você teve. No caso do aborto espontâneo, nem sempre ele é realmente natural, tá? Segundo a espiritualidade, há uma razão para essa gravidez não ter se desenvolvido efetivamente, né? Para que o processo encarnatório não tenha se completado. E essa razão está relacionada também aos acordos espirituais que foram realizados previamente. Pode ser porque a mãe não aceita esse espírito como seu filho, ou o filho não aceite esse espírito como mãe, né? Como eu já falei, não sabemos o que eles viveram juntos em outras vidas, né? Em vidas passadas. Claro que tudo isso é padrão inconsciente, você não lembra, mas estão lá registrados no seu útero e a nível sutil, né? No seu corpo búdico, né? E tudo faz parte aí dos registros akáshicos que contém todas essas informações. Conscientemente, a mãe pode desejar muito esse filho, mas seu inconsciente luta contra isso internamente. Por quê? Porque aí já é uma luta de espírito com espírito, né? É uma luta assim, de resistência. Claro, retoma aqui, inconsciente, né? Um outro exemplo é que a própria alma do bebê pode ter desistido de encarnar por temer o que ele vai enfrentar nessa vida, tá? Encarnar é um grande desafio, né? E quem já encarnou sabe disso. Então, quando você vai reencarnar, você pode estar vacilando, estar com receios, então essa gravidez fica mais vulnerável, né? Há também o caso de pessoas que abortaram muitas vezes consecutivas em outras vidas e nesta não conseguem engravidar ou manter a gravidez. Lembrando novamente, gente, que não se trata de castigo, tá? Isso foi planejado com a aquiescência da pessoa. Ela deu consentimento daquilo que ela iria vivenciar aqui, tá? É tudo acertado antes, através de um pacto, um acordo espiritual, para permitir que esse espírito evolua. Então, ela pode ter acordado isso, porque se ela fez muitos abortos, né?
ela veio ter essa dificuldade para esse espírito aprender a valorizar a vida, mas não é castigo, né? É aprendizagem. Isso é, no caso, assim, de como existem casos, eu mesma já atendi pessoas que fizeram um atrás do outro, como se fosse, de novo, não estou julgando, né? Mas a pessoa não tinha nenhuma uma consciência formada em fazer com a maior naturalidade. Isso deixa traumas, deixa problemas, aquilo tudo que eu falei da perda, claro que deixa. Claro que deixa. Mesmo que aparentemente esteja tudo ok. Enfim, isso é uma possibilidade também. Nada aqui é assim, se fez isso, vai acontecer aquilo. Não, gente. Cada caso é um caso, tá? E depende muito do quê? Justamente do nosso livre-arbítrio, de como a gente vai operar em cada situação. Nossas ações, nossos pensamentos, o nosso lidar com as emoções, nossa empatia com o outro, tudo isso vai interferir aí nesse karma, porque se você está evoluindo, você está aprendendo as lições, você está diminuindo esse karma, tá? Então, pelo menos segundo os espiritualistas, assim, todos os livros praticamente falam a mesma coisa, né? É assim que funciona, tá? Da mesma forma, também uma gravidez pode ser interrompida naturalmente, pois, de acordo com o pacto estabelecido, esse espírito às vezes só precisava daquele tempinho, daquele carinho, daquele aconchego no útero da mãe, só precisava daquilo para evoluir. E nem precisou completar uma jornada longa aqui na Terra, né? Era só aquele tempinho mesmo, e aí é só gratidão, né? Ele cumpriu a missão dele, por isso que essa gravidez foi interrompida, por isso que a mãe perdeu o bebê. É porque ele já atingiu o grau de evolução que ele precisava e ela contribuiu para isso. Olha que honra, né? Que papel importante que essa mãe teve. Enfim, podem ter outras inúmeras explicações, outros exemplos, como eu disse, cada caso é um caso, né? Mas o mais importante não é nem saber os porquês, mas compreender e aceitar que, por alguma razão, isso aconteceu e que isso faz parte do seu processo evolutivo, daquilo que você aceitou passar para alcançar mais algum degrau de ascensão. Então eu te pergunto, que lições você pode tirar desse acontecimento? Que sabedoria que isso pode trazer para a sua vida? De que forma isso te acrescentou ou pode acrescentar, né? De que forma isso fez de você uma pessoa melhor? Ou ainda, como é que você pode transformar essa experiência em algo significativo para a humanidade? Portanto, gente, não cabe mais o vitimismo. Lamentar, reclamar é uma forma de ingratidão, pois invalida a grande oportunidade que você está tendo de evoluir, além de validar também a própria vida, né? Enquanto presente divino. Se existe dor,
ela não precisa ser mascarada, tá? Pois não vai adiantar jogá-la para debaixo do tapete, fingir que não existe, ou ainda travar, né, os sentimentos, bloquear esse teu sentir. Não, isso só vai piorar. Podemos sim vivenciar essa dor e devemos vivenciar essa dor. Só não podemos ficar paralisados no ponto de dor, eternizando esse calvário, né? Vivendo no passado e de uma forma totalmente estagnada, né? Paralisada. Por isso que o luto é necessário. É o tempo que se precisa para a gente sentir e expressar o nosso sofrimento. Acomodar, assentar, incorporar, compreender, para se recuperar, para resgatar essa alma, né? Se quando o aborto é espontâneo, ele já não é compreendido pela sociedade como luto, afinal o bebê nem chegou a nascer, né? Ou nasceu sem vida, no caso do aborto. Bom, tanto faz, provocado ou espontâneo, né? Mas no espontâneo, sim, que nasceria sem vida. Esse luto é simplesmente negado por ter sido opção de quem o praticou. Só que nos dois casos há um luto invisível, mas real, e precisa ser vivido, porque faz parte do processo de cura. E a única maneira de se curar é honrar essa experiência, vivenciando o luto, mas não paralisando, né? Você tem que vivenciar o luto, mas caminhar para além dele. Depois de um tempo, né? Pois o tempo também é bálsamo cicatrizante, há que se desapegar do martírio, do desgosto, da angústia, da tristeza, da sua própria mortificação. Senão você adoece. E há que olhar para frente, decidindo levar na bagagem apenas a lembrança, mas uma lembrança já cindida, já apartada, separada da agonia, do penar, do padecimento. Essa é a etapa mais importante do trabalho que eu realizo com mulheres que abortaram, né? Voluntária ou involuntariamente. Essa parte de liberação de dores e de traumas para vencer seus próprios obstáculos, né? Ajudam mulheres nesse processo de luto, né? A fazerem um movimento de virar a chave, deixando para trás o lamento e assumindo a vida, transformando a dor em potência, em instrumento de superação. E por falar em luto, meus amigos, eu não poderia deixar de falar na comoção nacional que foi a morte de Marília Mendonça, juntamente com as outras vítimas fatais, né, desse trágico acidente. Não era nem preciso ser sua fã, nem gostar de sertanejo para sentir a sofrência que ela própria inaugurou em suas canções. Falamos hoje do luto materno, das mães de anjo, que perderam seus bebês durante a vida intrauterina, né? Ou assim que nasceram. Ou das mães que interromperam a vida fetal por opção ou falta de opção, mas que ainda assim viveram um luto. Mas o que dizer desse rompimento brutal na relação entre mães e filhos? De um lado,
entre a jovem mãe e seu bebê, órfão antes de completar 2 anos. Ela morre em pleno exercício da maternagem, de uma maternagem que ela mal começou, que mal começou a acontecer e que prometia ser muito atenciosa, muito amorosa, como provavelmente foi a que recebeu de sua mãe. E essa mãe, gente, o que dizer dessa mãe que gerou, que sofreu no parto, criou, viu crescer, apoiou, compartilhou de seus sonhos e de repente perde a filha amorosa, parceira de vida, já adulta, mas ainda no início de uma iluminada caminhada. Sem palavras. Todas as mães do mundo sentiram essa dor. A dor da perda do filho já crescido. A dor da saudade do amor vivido. Uma dor de Maria, Mãe Maria, e de tantas outras. A dor da perda inesperada, antinatural, porque ninguém espera que um filho parta para o outro plano antes da mãe. Apesar dessa dor dilacerante que certamente essa mãe sente hoje, eu não tenho dúvidas que ela vai honrar sua cria e virar potência. Vai demorar, mas vai virar potência, sobretudo porque vai precisar ser mãe-avó ou avó-mãe. Eu dedico esse programa a Dona Ruth, mãe de Marília, e a todas as mães que perderam seus filhos, independente da idade ou da circunstância. E peço que todo mundo que esteja ouvindo esse programa eleve o pensamento aos seus mentores, à espiritualidade, a Deus, ao universo, ao que você quiser chamar. Mas eleve seus mais altos pensamentos, suas melhores energias para confortar essas mães. Algumas talvez ainda chorem por seus filhos. Gratidão. Com essa simbólica homenagem, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu sugiro que quem ficou até aqui, quem assistiu até aqui, assista também o programa da semana passada, porque eles realmente se completam, tá? Até o próximo sábado, porque a vida continua. A luz que existe em mim saúda a luz que existe em todas as mães, e que a luz divina ilumine, acalente e proteja todas as mães do mundo. Gratidão. Até sábado, meus amores. Um grande abraço.